Boa tarde para você que está ligadinho na nossa TV Ponta Verde SBT. Mais uma agenda começando e, como sempre, com um conteúdo super bacana. Hoje no programa vamos falar sobre um assunto polêmico, que é a proibição do uso de celulares nas salas de aula. Tem também dicas de moda para você arrasar gastando pouco. E para falar sobre saúde, eu recebo um escritor que lançou recentemente um livro que dá dicas para se cuidar de pessoas com Alzheimer. E claro, tem Copa do Nordeste e dicas para o seu fim de semana na agenda cultural. Além de música boa para animar o seu sábado. Roda a vinheta, Matheus, porque o Agenda já está no ar. Eu começo a agenda de hoje falando sobre alimentação saudável. Você é daqueles que gosta de consumir industrializados? Então dá só uma olhada na dica da nutricionista Caríndia, que te ensina a se alimentar de um jeito mais natural. Vamos conferir? Geralmente, na correria do dia a dia, a gente acaba se alimentando muito mal. Por isso, hoje nós estamos aqui no supermercado para dar dicas para vocês de alimentos naturais, direto da terra e super saudáveis. E para me ajudar nessa missão, eu convidei a nutricionista Caríndia para nos dar essas dicas. Caríndia, é possível deixar de lado os alimentos industrializados e comer melhor no dia a dia? Com certeza. Às vezes a gente abre mão desses industrializados pela facilidade. Mas eu digo para você, se você se organizar, você consegue fazer essas preparações. Por exemplo, que a gente está aqui, né, de frente às raízes, com muita facilidade. Por exemplo, uma macaxeira, você pode deixar ela congelada. E enquanto você vai tomar seu banho e volta, 15 minutinhos ela já está pronta. Sua batata doce também, bota na pré-pressão, ou então no air fry, bota uns 15 minutinhos só, já ela está pronta para o seu consumo. Faz um ovinho, tudo tranquilo. Normalmente é o jantar, né, que é o mais complicado na hora de fazer essas preparações. Você falou da batata doce, falou da macaxeira e o inhame, a mesma coisa? Mesma coisa. O inhame é até mais fácil de fazer o cozimento, né? O problema do inhame é que ele não pode ser deixado descascar, tem que descascar na hora para poder cozinhar, porque senão ele escurece. E são todos alimentos práticos e fáceis de fazer. Outra opção também seria usar essas 3 raízes que você falou pra gente no formato de purê. Isso. Ela pode ser substituta do carboidrato na sua preparação, na sua refeição principal, que seria o almoço, né? Então, assim, o que seria esse carboidrato? A gente pode substituir o seu arroz, né, por um purê de inhame, de macaxeira, de batata doce, né? Por exemplo, uma sobra de inhame do jantar, no outro dia você pode fazer uma preparação de purê tranquilamente. Agora, não pode esquecer também da proteína, né? Além da raiz, tem que acompanhar uma proteína. Isso, se você quiser fazer uma preparação, né, que é o almoço, o prato principal, tem que ter os 3 componentes, gordura, proteína e carboidrato. Né? E fibra também, que a gente não pode esquecer disso. O que seriam as fibras? Os legumes, até nas leguminosas também. Nas raízes, né, tem um pouco. Ela é mais fonte de carboidrato, mas ela também tem uma boa fonte de fibra. Então, uma dica para quem está nos assistindo de uma marmitinha para o almoço poderia ser inhame, uma leguminosa, uma lentilha, por exemplo, um grão de bico e também uma proteína, uma carne ou um frango. Você poderia até pensar assim, uma salada com folhas, adicionando essa salada de folhas uma leguminosa, que poderia ser um feijão verde ou uma lentilha, né, sequinha, um grão de bico, fica bem gostoso, um purê de inhame, por exemplo, e uma proteína, uma porção de proteína. Perfeito, completo. E eu posso substituir a carne pelo ovo também, se eu tiver muito na correria? Pode também. Não vai chegar nunca a quantidade de nutrientes, né, de proteína, mas uns 3 ovinhos ali dá uma saciedade bem legal e supre um bocado da sua necessidade. Esse negócio de biscoito, de bolacha recheada, Deus me livre. Não vamos nessa, né? Densidade calórica gigante, então acho que não vale a pena. E tem que carregar marmita, porque tem muita gente que tem vergonha. Eu, por exemplo, sou marmiteira, eu carrego marmita. Eu acho que hoje em dia já está na moda, né, a gente carregar a marmita. Tem vários modelos, vários estilos, então eu acho que hoje é legal você carregar a marmita, até para você se organizar, evitar que você coma fora, pedir no iFood, entendeu? Acho que evita bastante isso daí e se organiza. Então, a alimentação natural é sempre melhor. Sempre melhor. Cozinhar, descascar, né, melhor do que desembalar.
Feito na hora, melhor ainda. Melhor ainda. Vocês acompanharam as dicas da Caríndia? A alimentação saudável é sempre melhor para a nossa saúde e para o bolso também, né? Porque é muito mais barata. Fica aí a dica do Agenda. Ainda sobre saúde, o assunto agora é Alzheimer. Ele escreveu um livro com dicas para tratar pacientes com Alzheimer depois da experiência que teve com a mãe, a sogra e a cunhada que tiveram a doença. O meu bate-papo agora é com o estudante de psicologia e escritor Érico Júnior. Érico, um prazer recebê-lo aqui na Agenda. Igualmente, o prazer é todo meu, Estela. Muito obrigado pela oportunidade para falar com um tema tão importante como é o Alzheimer. Obrigada. E vamos ensinar quem está em casa sobre essa doença, não é, Verdade. Érico? Verdade. Eu falei na cabeça um livro, mas na verdade são 3. Na verdade, ele lançou agora em janeiro, né? Que é esse primeiro livro aqui que eu vou mostrar para vocês aqui no Agenda, mas você já tinha escrito outros 2 que estão aqui também, eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? Conta pra gente, foi uma experiência que você teve de vida que fez você se especializar nesse assunto e poder fazer esse guia para ajudar as pessoas? A minha mamãe, ela viveu por 12 anos com a demência de Alzheimer, né? E eu cuidei dela por 3 anos, 8 anos da minha sogra e 9 anos de uma cunhada. E aí percebi a falta de informação das pessoas para cuidar da doença, com a doença, pacientes. Então surgiu a ideia de escrever um livro, Alzheimer, a Família, a Doença. Depois surgiu a ideia de escrever Alzheimer, Cuidado, Amor. E aí percebi a importância, Estela, das pessoas perceberem os lapsos de memória já no início da doença. Porque a demência, às vezes, ela começa 20 anos antes no paciente, né? Sim. Então, criei esse livro, Alzheimer, um guia para cuidar com amor, que é um livro que fala um pouco das histórias da minha mamãe. Enquanto você está falando, eu vou mostrar aqui o primeiro e o segundo, Claro, né? perfeitamente. Que veio da sua experiência com a família, né? Isso, exatamente, Érico? exatamente, Estela. Esse primeiro fala exatamente dos conflitos familiares. O que acontece, sabe, Estela? As famílias retardam muito o medicamento nos pais. Não procuram orientação médica no tempo da doença. Sim. Quando a doença explode, a família fica totalmente desorientada. Então, filhos não se entendem, ou seja, irmãos não se entendem, e isso gera conflitos familiares muito importantes na sociedade de um pai e uma mãe que tem a doença de Alzheimer. E a informação, ela é sempre melhor, né, Érico? Com certeza. Porque a pessoa, às vezes você erra tentando acertar, né? É como a maternidade, quando eu brinco aqui, né? Que as mães tentam fazer o melhor, mas não sabem ser mães, né? Quando é de primeira viagem. Verdade. Agora, o Alzheimer é a mesma coisa, porque você vai ter um ser ali que está se desconectando, é uma criança, né? Criança. E você, às vezes, falta paciência, né? Não consegue ajudar como deveria. Você sabe o que acontece, Estela? A doença ainda é um tabu. As pessoas não querem falar da doença de Alzheimer. Então, os pais são os primeiros a perceberem os lapsos de memória. Sim. Os filhos, muitas vezes, eles não estão atentos aos seus pais para perceber esses detalhes desses lapsos de memória. Aí, esse livro foi criado exatamente para isso. Para aquele filho que amar seus pais, que queiram cuidar dos seus pais, possam ler esse livro, Alzheimer, um guia para cuidar com amor. Porque aí ele tem informações desde os primeiros sintomas da doença, inclusive com uma parte médica, Dr. Fernando Tenório Gameleira, ele faz parte desse livro. Sim. Tem informações médicas importantes para que as pessoas possam tomar conhecimento da doença. Porque qualquer informação, ela faz uma diferença enorme na vida da gente. Quando você tem informação a oferecer ao outro, você tem tudo. E você vive melhor também, né? Com Porque certeza. o paciente vai estar sendo melhor tratado e também a família vai sofrer menos com essa situação, porque muda a vida de todo mundo, né? Com certeza, Estela. Inclusive, nesse livro eu conto histórias da minha mãe, histórias ela já com a demência, Sim. onde eu não percebia que ela estava doente.
Sim. Então eu narro no O livro. ponto de partida foi com a sua mãe. Com a minha Foi mãe. a primeira a ter a doença. Com a primeira mãe. Não, a primeira que teve doença foi minha sogra. Foi a sogra, Isso, tá. né? Agora, a minha mãe é que se baseia toda a história do livro. Por quê? Perfeito. Porque foi a minha convivência Que é maior. o primeiro no caso, né? Esse aqui. Que é esse primeiro aí. Esse A primeiro mãe aqui. aqui ainda estava viva. Perfeito. Alzheimer, Então, toda a família doente. história com a sua mãe está nesse primeiro livro Está nesse aqui. primeiro livro. Certo. Mas é um livro mais de conflitos familiares, aquilo que a gente conversou agora há Sim. pouco. A família se O desentende. desafio. Os desafios, é você que cuida, não é você que cuida, sabe aquela coisa? Sim. Então, quem tem um pouquinho Você cuida mais, melhor, você o outro cuida não. melhor, É. e por aí vai, né? Nesse segundo livro, eu falo do cuidado. Às vezes, os filhos desejam cuidar, mas eles não têm conhecimento como Sim. cuidar da doença. Sim. A doença de Alzheimer é uma doença repetitiva. Os pais perguntam que horas são várias vezes ao dia, o pai não sabe se comeu, o pai não sabe que horas são, que dia é hoje, não sabe nada, ele vira uma criança. Mas em alguns momentos a doença traz ele para a realidade de pai. Então nessa hora em que ele está na realidade de pai, ele tem a autoridade do pai. E quando os filhos não entendem isso, começam os conflitos. Não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou falando. E fora a dor também de quem está cuidando daquele ente querido, porque o paciente não lembra mais quem é o filho, quem é a nora, Concordo. quem é a funcionária. Concordo. Então é um conflito pro próprio familiar que está cuidando daquela pessoa, não é isso, Érico? Ô, Estela, a doença de Alzheimer ela é tão profunda. Hoje são 37 milhões de pessoas acometidas com a doença. Fontes É um número muito alto, muito né? alto. E segundo a Organização Mundial de Saúde. Mundial de Saúde, a Abras, a Alzheimer Association, Sim. que esse livro traz muitas informações sobre fontes confiáveis. Seria o terceiro. Esse terceiro, Perfeito. Alzheimer, um guia para cuidar com amor. Porque esses dois livros eu falo apenas como cuidador. Aqui o terceiro você tem mais experiência para falar sobre o assunto, é Eu isso? tenho, além de mais experiência que eu já vivenciei, já escrevi justamente. esses dois, eu trouxe um médico para dentro Sim, do livro. pra Eu poder trouxe orientar informações científicas na área médica, Sim. entende, Estela? Então, assim, o que é que eu percebo hoje? Que as famílias precisam receber informações. As famílias precisam ter a informação do que é a doença de Alzheimer. Para poder viver melhor e cuidar melhor desse paciente, né? Às vezes o pai abre uma torneira e não fecha. Sim. E os filhos acham que aquilo é uma bobagem. Às vezes já é a doença se instalando. Perfeito. Eu perdi muito tempo com a minha mãe. E essa questão de idade, tem isso ou não E tem, Érico? depende muito da carga genética do paciente, mas a média é de 65 anos acima. Perfeito. A não ser a DFT, que é a demência frontotemporal, em alguns casos ela dá uma idade mais jovem, né? As pessoas são mais jovens e já têm essa doença, né? Mas a demência de Alzheimer, a principal delas, que é o Alzheimer, ela comete a partir de 65 anos até 70, 80, aí não tem mais fim, né? Mas me permita dizer uma informação que eu acho importante. Claro. Demência de Alzheimer é em relação a Alois Alzheimer, o alemão, né, que foi lá homenageado por seu Perfeito. colega, mas existe demência vascular, existe demência mista, né? Existe demência por falta de vitamina B, né? Existe uma demência por álcool. Então, algumas são regressivas e outras, a Alzheimer, por exemplo, Sim, não é. sim. Existem alguns fatores externos que são modificáveis, que você pode aumentar o risco da demência de Alzheimer quando você não faz exercício físico, quando você não se preocupa com a sua alimentação. Tudo isso ajuda a prevenir. A prevenir. Perfeito. Quando você não se preocupa com o seu diabetes, se você for diabetes, Sim. a parte da pressão arterial, porque a demência vascular, por exemplo, fala aí o doutor Fernando, deixa claro isso no livro, que na verdade são pequenos AVCs que não afeta você no seu dia a dia, mas afeta para o futuro na demência. Agora, para a gente encerrar, né? Aproveitando que a gente está aqui, claro, né, gente, com um especialista no assunto, Obrigado. que está estudando psicologia, já está quase finalizando, né? Isso. É escritor, teve casos na família e fez esse guia para ajudar nós e para quem está nos assistindo. Eu queria que você desse dicas, né? Uma dica preciosa aí para quem está nos assistindo, Érico, né? Sobre esses primeiros sintomas, esses primeiros sinais para a gente poder encerrar. Vamos imaginar o seguinte, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava cuidando de um jardim. E ela estava com uma peixeira enorme na mão. Sim. E querendo cortar uma planta acima da planta, Sim. meio que curvada.
Perfeito. Eu olhei aquilo de forma muito assustadora, mas não tive a percepção de compreender como assim, porque ela não é a minha mãe. Perfeito. Né? Então, a ducha do banheiro. A minha mãe uma certa vez me ligou dizendo, meu filho, o banheiro não sai água. Quando eu chego lá, a ducha está normal. Sim. Ela esqueceu que a ducha se abria para o lado oposto. Tá. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente vê que tem alguma coisa errada, né? Totalmente. Outra coisa, às vezes, aconteceu comigo, se colocou o tampo de vidro do fogão e acendeu o fogo e botou a panela em cima. Eita. Então, explodiu o fogão. Sim. Então, quer dizer, tudo isso são detalhes importantes, né? Na verdade, Que explodiu o acende vidro, um né? alerta para ter que Para que a gente procurar um possa especialista, perceber. Né? Você quer ver outra coisa? Às vezes a mãe está almoçando e pergunta que horas são. Sim. A mãe está assistindo televisão e não consegue lembrar a cena que viu. Sim. A mãe está aqui falando com você e daqui a pouco ela dá um branco, ela não sabe mais onde ela está, ela fica meio perdida. Só que isso já é a doença num estágio um pouquinho mais avançado. Sim. Por isso a importância de ler o guia, por isso a importância de buscar informações, mas de fontes confiáveis. Perfeito. Porque hoje em dia o que a gente mais tem são fontes de todas as origens que a gente possa imaginar. Né? É então, verdade. eu espero que as pessoas possam... E outra coisa, sabe, Estela, amar os seus pais quer dizer perdoar os seus pais. Não existem pais perfeitos nem filhos perfeitos. Verdade. Então, Estamos todos em evolução. Todos nós. Então você, filho, precisa perdoar o seu pai para cuidar dele com amor. Senão não haverá cuidado. Os pais não vão ser cuidados por seus filhos sem perdoar e sem amar. Então, filhos, perdoem seus pais. Cuidem dele, tenham paciência, a demência passa. Esse livro tem um capítulo que diz, faça o seu melhor e fique em paz. Maravilha. E onde é que as pessoas podem encontrar o livro? Esse livro vai estar breve de volta no Marshall Shopping. Eu tive o privilégio de ser fazer o convidado lançamento agora em janeiro. Vai lá também. E esse livro pode ser encontrado na Amazon. Tá certo? No site da Amazon existe. Perfeito. Ou pelo telefone 9391-9292, que a gente pode entrega grátis para todo o Brasil. Não tá há aí na custo tela de o correio. telefone, então, para vocês acompanharem, poder adquirir esse guia. Érico, super obrigada pela sua participação aqui na Agenda, tá certo? Eu que agradeço a você, muito obrigado pela oportunidade. E vou ler o livro, com Muito certeza. Obrigada. Muito obrigado. Até Gratidão. mais. Tchau. Fique por aí. Ainda falando sobre saúde, você sabia que os exercícios de mobilidade facilitam e muito o nosso treino? O personal Fábio Veloso traz hoje dicas valiosas. Vocês escutaram aí, né, o que o Érico disse? Para prevenir o Alzheimer, também tem que fazer atividade física. Oi, Fábio. Olá, Estela. Meu nome é Fábio Veloso, personal trainer. E hoje eu vim trazer uma dica para vocês aqui sobre mobilidade, tá? Mobilidade, para quem não sabe, é uma série de exercícios que a gente usa para preparar o nosso corpo para os movimentos que a gente vai realizar durante os exercícios, ok? Então eu escolhi aqui 2 exercícios de mobilidade para membros inferiores e vou mostrar aqui para vocês o primeiro exercício. Primeiro exercício, a gente vai fazer aqui a mobilidade de tornozelo. Esse exercício é para facilitar um agachamento, aumentando a amplitude de movimento. Então, joelho apoiado no chão, 90 graus na perna de trás, 90 graus com a perna da frente. Eu vou projetar o meu joelho à frente, passando a ponta do pé o máximo que eu puder, sem levantar o calcanhar, tá? Então eu vou realizar esse movimento 12 vezes com uma perna, troco a perna 12 vezes com a outra perna, projetando ao máximo a ponta do joelho passando a ponta do pé, fazendo com que eu aumente a amplitude de movimento na hora que eu for realizar o agachamento. Esses exercícios de mobilidade preparam o nosso corpo, né? As articulações, fazendo um pré-aquecimento para os exercícios de agachamento que a gente vai fazer. Um segundo exercício seria a rotação interna e a rotação externa. Eu sento no chão, apoio meus pés no chão e vou fazer a rotação interna e externa com os 2 joelhos, sempre direcionando a ponta do joelho à ponta do calcanhar. E aí eu faço movimento de rotação, mantendo o meu tronco o máximo fixo no chão, olhando para frente, fazendo esse movimento. Repito isso 12 vezes para cada lado. Dessa forma, meu corpo já vai estar preparado para que eu faça os exercícios de membros inferiores, ok?
Valeu, Estela. Até a próxima. Valeu, Fábio, pelas dicas. Adorei. E vamos seguir a risca antes do treino, né? E já que estamos no verão e é nesse período que as temperaturas ficam cada vez mais altas, o cuidado com a pele deve ser redobrado. Por isso, eu pedi para o dermatologista Marcelo Picconi passar algumas orientações para a gente. Diz aí, Marcelo. Olá, Estela, tudo bem? Sou Marcelo Picconi, médico dermatologista, atendo a Previda, outros convênios e particular também, e quero falar um pouquinho sobre algumas dicas de cuidados com a pele no verão, que já chegou, né? E nós precisamos aí nos proteger do sol, primeiramente protetor solar. Lembrando que a gente tem que usar um FPS aí de 30 para cima e também as crianças precisam se proteger com protetor solar infantil. Olha só, uma dica muito interessante é o uso de acessórios, chapéus, bonés, roupas com tecidos de proteção solar, tudo isso ajuda muito, porque nós sabemos que a reaplicação do protetor solar muitas vezes não acontece, né? Então as roupas facilitam, mas lembrando sempre que a reaplicação é necessária, principalmente se você entra na água e aí fica uns 30 minutinhos saindo da água, seja piscina, mar, rio, você tem que reaplicar o protetor solar. Por quê? Porque ele sai no suor, então tudo aquilo que a gente faz, contato com alguma coisa, acaba perdendo toda essa proteção. Então temos que lembrar não só de 3 em 3 horas reaplicar o protetor solar, mas também de nos hidratar nesse verão, porque melhora a nossa pele de dentro para fora, e também usar os hidratantes após o banho, evitar banhos muito quentes também, que tiram a proteção da pele. Essa oleosidade natural que a gente tem na pele também é necessária para que a gente possa ter a proteção da nossa pele em dia, e também lembrando que temos protetores solares orais que podem ser prescritos pelo teu médico dermatologista. Também temos que tomar cuidados com as queimaduras solares, elas têm graus variados, então você pode desde uma vermelhidão na pele, bolhas, descamação, mas também muitas vezes pode dar até febre e essa pessoa precisar ir ao hospital para poder se hidratar na veia. Então tomemos cuidado com as queimaduras solares, e também existem possibilidades aí de você no dia a dia, no verão, na praia, tanto em contato com a areia, pode ter algumas parasitoses como o bicho geográfico, conhecido popularmente, e também na água nós podemos encontrar as águas vivas que podem encostar os tentáculos na nossa pele e liberar toxinas e causam queimaduras, dói muito. Então o que você tem que fazer? Saia da água imediatamente, você começa a jogar água do mar mesmo nessa região da lesão e depois pode colocar o vinagre, que ele faz essa estabilidade da toxina acontecer, e aí você vê que a dor diminui. E também nós temos que procurar lugares com sombra, então quando você for a um local assim para se divertir, ter o seu lazer de verão, você tem que sempre estar embaixo de alguma coisa, um guarda-sol ou de um toldo, onde você achar sombra sempre é bem melhor, porque os raios ultravioletas eles refletem na areia, refletem na água, nas superfícies e atingem a nossa pele. Então temos sim que tomar esses cuidados para que a gente possa aproveitar o nosso verão e não sofrer nenhum tipo de problema. Tá certo, Estela? Um grande abraço, fique com Deus. Obrigada, Marcelo. Adoramos as dicas e vamos seguir a risca, né, gente? O principal é não esquecer o protetor solar. E agora a dica é sobre o uso de celulares e é para os pais. Eu pedi ajuda para a psicóloga Luciana Magalhães. Oi, Luciana, conta pra gente como é que os pais devem proceder sobre o uso excessivo de celulares, hein? Oi, Estela, tudo bem? É um prazer estar aqui e a minha dica hoje vai para os pais, principalmente aqueles que têm uma vida corrida e utilizam bastante o celular. Muita gente me pergunta quais são as consequências do uso excessivo do celular na relação entre pais e filhos. Pois bem, quando esses pais utilizam o celular de forma excessiva, as crianças se sentem sem atenção e sem a presença dos pais, que é tão importante. Isso pode gerar um sentimento de negligência emocional, mesmo que essa não seja a intenção desses pais. Com o tempo, essas crianças vão se sentir cada vez mais invisíveis e desvalorizadas. Isso afeta profundamente a autoestima e a segurança emocional dessas crianças. O uso do celular acaba criando uma barreira invisível entre pais e filhos. Os pais não percebem, mas quando eles não atendem às necessidades emocionais desses filhos, quando eles pedem carinho e atenção, isso pode gerar um apego inseguro. Isso vai refletir não só na infância, mas quando eles crescerem. Eles podem desenvolver ansiedade e ter dificuldade de confiar nas pessoas. Mas calma,
que ainda tem jeito. Se você quer mudar um pouco o rumo dessa história, você pode desligar o celular todos os dias. Não por muito tempo, basta 5 minutos. E durante esses 5 minutos, dedique genuinamente a seus filhos. Olhe nos olhos dele, pergunte o que eles sentem e estejam presentes ali naquele momento. Isso vai fortalecer o vínculo entre vocês e uma conexão mais profunda. Seus filhos vão se sentir amados, escutados, respeitados e eles vão sentir o quanto eles são importantes para vocês. Isso vai fazer uma grande diferença. É isso, Estela. Essa foi minha dica como psicóloga. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Adorei. Até a próxima, Lu. E já que a gente está dando dicas para os pais para diminuírem o uso do celular na frente dos pequenos, para passar mais tempo com eles, agora eu abro discussão para a proibição dos aparelhos nas escolas. O presidente Lula sancionou a lei que proíbe alunos de usarem telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis nas escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas. E para nos ajudar nessa polêmica, eu converso agora aqui no Agenda com a professora Leia Carla e o psicólogo Rafael Ferreira. Um prazer recebê-los aqui, Leia. Prazer é todo nosso. Você também, Rafael, prazer recebê-lo aqui no Agenda. Conta pra gente o que vocês acharam dessa decisão, dessa lei que já estava passando da hora, né, não, Leia? E muito. Ela veio muito a calhar agora, em 2024, né? Sim. Até para a saúde mental, Sim. psíquica e física, né, das crianças, Estela. Porque eu estou em escola já tem o quê? 28 anos. Então eu estou vendo tanta coisa, né? E que bom que veio agora, porque já estava na hora. E quem é que vai dar mais trabalho no final das contas, Leia? Vai ser tirar o celular da criança ou convencer o pai que a criança vai ficar sem o celular dentro da escola? É isso aí. Quem vai dar mais... Você é mãe, né? Sou mãe. É, eu também. Então, assim, com certeza vai dar mais trabalho fazer com que os pais, eles tenham esse conhecimento, né? Não só o conhecimento, mas que eles peguem o celular para um uso pedagógico. Sim. Porque, preste atenção, eu estou em escola já tem 28 anos. A criança, ela aprende com muita facilidade. Ela pega, até uma criança de 2 anos, eu fiquei impressionada, 1 ano e meio, entrou no YouTube, eu digo, meu Deus, essa criança pegando um jogo pedagógico, ela vai aprender, assim, muito rápido. E por que não tirar esses jogos, né, que tá vindo por aí e colocar outro tipo de jogo pedagógico? Então, os pais, eles têm que... Eu tenho casos absurdos lá na escola, né, e em relação ao excessivo uso de tela. Eu tenho casos gravíssimos. E já que a gente está falando de caso gravíssimo, eu queria que o Rafael falasse para a gente. Rafael, psicologicamente, quais são os prejuízos para essa criança, para esse adolescente que não sai, né, do celular? Porque, como a Leia disse, eu sou mãe, Leia é mãe, né? E todo mundo tem esse problema em casa, porque muitas vezes a gente, como mãe, né, e eu me incluo nisso, você passa o tablet para a criança para poder ter um pouco de sossego também, né? Então, uma faca de 2 legumes, porque ninguém mais aguenta celular, mas ao mesmo tempo ele alivia também. Conta pra gente sobre os prejuízos. A princípio, o uso do celular está servindo como uma válvula de escape, né? Pela rotina dos pais, pela rotina de oferecer o melhor para os filhos e acaba não tendo um tempo para brincar, um tempo para voltar aquelas brincadeiras de rua que a gente via antes, que o pai sentava na porta e ficava observando os filhos brincarem com outras crianças. E as pessoas não estão mais, né, brincando dessa amarelinha, pular corda e tal. Todo mundo, Não às vezes tem. estão as crianças ali reunidas e todo mundo no celular. né, no celular. Deixa eu corrigir aqui, inclusive, que eu falei faca de 2 legumes, aí minha produção aqui, ó, falando na minha orelha que não é faca de 2 legumes, gente, é faca de 2 gumes, por Nossa Senhora. Algo novo. Quero dizer, algo Não, novo. é faca de 2 gumes, tá? Não é de 2 legumes. Conta pra gente, Rafael. Porque as pessoas não estão mais, né, brincando, as crianças realmente estão deixando pra lá pra ficar todo mundo no celular. Todo mundo no é celular. um vício. Realmente, né, em 2020 eu fiz o meu TCC nessa área, né, o uso excessivo de jogos virtuais como causa de estresse em crianças e adolescentes, e a gente trazia, né, diante das pesquisas, vários autores Sim. traziam essa perspectiva, né,
a perda por algo básico, que era a comunicação e a socialização, que é um dos grandes problemas hoje que a gente vê, né? Eu trabalho na clínica infantil e hoje eu tenho dificuldade em conversar com a criança, né? A criança chega na clínica e celular. Então, tô cansado. Tá sempre cansado, né? E o momento de descanso dela é a tela. Sim. Tio, a tela. Tio, quero o celular, meu momento de descanso. Isso qual a idade das crianças, Rafael? De 6 a 12 anos. Todo mundo assim. Todo mundo assim. Todas as crianças. Agora, Leia, tem um problema também aí, né? Além de todos esses que a gente está numerando aí, é que as escolas também usam muito o tablet ou o celular para fazer atividades, né? Para fazer alguns joguinhos, para fazer lições, para fazer exercícios. Isso. Como é que vai ficar isso? É o seguinte, essa PL, ela não acaba com o uso do celular nas escolas. Perfeito. Ela restringe. Perfeito. Então, e assim, proíbe o uso no recreio. Isso, mas para questões pedagógicas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Na escola, os meninos gostam de jogar queimado. Isso. A gente tem campeonato de queimado e tudo. Então, eu senti a necessidade de chamar os pais, de conversar, para que eles vejam as brincadeiras, né? Que de repente comprar um ludo, um banco imobiliário, coisa que a gente brincava, Jogo né? de dama. Os meninos perderam até a coordenação motora fina, até para escrever. A gente está tendo dificuldade. Não escrevem nem direito, né? Porque acabam colocando muita abreviação, que é o que usa geralmente nas conversas do WhatsApp. E o ano passado, Estela, eu acho que eu bati recorde de ligar para os pais. Fulano, olha, o teu filho, ele parou de jogar queimado, parou de socializar, parou de brincar com as outras crianças e tá ali, sentado no jogo. E uma criança que tem mega dificuldade em relação a algumas disciplinas. Pega o celular até os próprios pais. Pois é. Chega em casa, não tem tempo para o filho, toma um banho, já pega o celular e vem para cá. Pois é. Não existe aquela coisa tipo assim, sei lá... voltar. Lá em casa é dama, é xadrez, é ludo, é dominó. Eu acho que acabou um pouco, sabe? Quebra-cabeça, né? E, Rafael, também tem a questão, né, da agressividade que essa criança fica, né? Que é como se fosse uma droga mesmo. A gente falou do vício aqui. Então, se você tira o celular, se você tira o tablet, vem a reação agressiva, né? Dessa criança, desse adolescente. Então, não é brincadeira não, porque né? É uma alteração no comportamento, né? É um vício comparado a uma droga. Sim. Né? A um uso de bebida, de entorpecentes. Então, a mesma estimulação que a droga traz para o organismo, o uso excessivo de tela, ele traz o mesmo efeito nocivo. E a longo prazo, a gente vê que de início vai ter alteração de sono, a criança vai ter prejuízos no sono, vai aumentar o estresse, baixo rendimento na escola, irritabilidade. Então, tudo isso vai prejudicar. E às vezes os pais quando chegam na clínica, dizem, eu não sei o que é que meu filho tem. Ele está com algum problema. E quando a gente para analisar, é o uso excessivo de tela, não tem problema. É a tela. É a tela. O problema é a tela. A criança deixou de ser criança. Sim. E aí ela passou a viver em um mundo adulto. Até porque o conteúdo que as crianças acabam vendo também, a gente sabe, né? Não tem como. Eu posso proibir o que o meu filho tá vendo ali, mas ele tá com um coleguinha do lado e o do coleguinha tá liberado, então ele vai ter o acesso, não tem jeito. Não é verdade? E aí vem essa coisa precoce, né? A estimulação precoce, que é outro grande prejuízo, que nós estamos hoje estimulando as nossas crianças de uma forma errada ou equivocada. A estimulação que seria para a aprendizagem, como a Leia falou, né, os recursos pedagógicos, as brincadeiras, né, estimulação da comunicação mesmo, sentar, quando você senta na mesa com a sua família, você pergunta como é que foi o seu dia, o nome dos colegas, como é que foi na escola, como é que foi a tarefa, se você está com alguma dificuldade. Como é que foi a aula de natação, né? Participar mais da vida, né? Você não tem isso. Né? Se você parar para pensar e perguntar para as famílias, quando vocês sentam junto para almoçar, na janta, qual é o conteúdo que vocês conversam? Sobre o quê, E né? a gente vinha conversando sobre isso, foi? O Rafael chegou e disse, a pergunta-chave, lembra? A pergunta-chave é, por qual motivo eu vou oferecer esse celular para o meu filho? Aí eu, tipo assim, eu disse para ele,
Bom, tem vários. Primeiro, para deixar a criança um pouco ali ocupada e me deixar tranquila para fazer o meu almoço. Perfeito. Né? Ou, de repente, uma recompensa de alguma coisa. Aquele pai muito ausente, certo? Tende a muito dar o ausente, equipamento, né? chega e diz, filho, olha, o pai comprou para você isso aqui. Perfeito. Algo de 2024, um valor altíssimo. Pois é. Então o filho fica muito contente, tipo, meu pai, né, me ama, tal. Então acho que para suprir um pouco essa ausência, tem vários motivos, Estela. Perfeito. Agora sim, a gente tem, né, casos de crianças com deficiência, tá? Sim. Que na verdade os pais dão a tela até para eles se organizarem, tá certo? Uhum. Mas de tanto que dão para a criança se organizar, porque realmente ela se organiza, termina Tem um que- excesso, né? Hoje ele tem um excesso e Aí é por praticamente isso que tem a assim, faca de dois gumes, né? Como eu falei no Estela, começo. eles entram não em é? abstinência. Pois é, pois é. Quando a gente tenta tirar lá na clínica, um exemplo, gente, é uma droga. Perfeito. Eu fico impressionada, né? E eu queria muito que os pais, eles parassem para pensar em relação a isso. Poxa, pega jogos, pega um E quebra-cabeça. como é que a escola vai fazer nesse momento agora, né? Porque a lei é nova, já vai entrar em vigor agora nesse ano letivo, né? Eu, por exemplo, faço parte da comissão da escola do meu filho. Antes da lei ser aprovada, a gente já estava se reunindo ali para tentar resolver essa Isso. questão e para ter uma comissão de pais para poder convencer os outros pais, porque É difícil, né? uma discussão É polêmica, difícil. né? Porque tem pai que quer que o filho esteja com celular, porque na hora que for buscar na escola não quer Isso. estacionar 2 quadras, 3 quadras para poder ir até a porta da escola pegar o aluno, né? São Quer vários falar, motivos, né? Estou aqui na esquina. Pois é, né? O próprio pai não ajuda, não é, Leia? Como é que vai ser? São vários motivos. Como é que vai ser na prática? Vocês lá na Cecília Meirelles já sabem como vão agir nesse sentido? Primeiramente, vem o psicólogo para conversar com os pais e passar para eles o que está acontecendo. Então, essa PL, para mim, acho que foi a melhor coisa de 2024. Com certeza. Né? Então, a Foi. gente vai passar a comunicar, até o MEC mesmo, Uhum. está providenciando umas Uma cartilhas cartilha, um para guia, poder né? distribuir. Só que a gente quer atingir o quê? Chamar o pai, fazer a reunião com o psicólogo para passar o que está acontecendo. Para passar o que está acontecendo e pedir ajuda a eles. Os pais, as mães são as mesmas coisas, né, Estela? Não, qualquer coisa o meu filho liga se adoecer. Aí eu digo, não, tem a escola, tem a Pois coordenadora. a escola a tem gente um número, liga. né? A escola tem o número de todos os pais, então A gente qualquer liga. perrengue, é claro que vão avisar. É. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui, Rafael e Leia, né, nos orientando, Prazer foi nosso. abrindo, né, essa discussão aqui para todo mundo sobre esse assunto que atinge todo mundo mesmo, de A a Z. Obrigada, tá? Gratidão. É isso, né, gente? Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre moda. Nessa época de verão, os acessórios artesanais estão ainda mais em alta, não é não? E por isso eu convidei uma especialista para nos dar dicas de como combinar essas peças que são super em conta nos looks do dia a dia. Diz aí, Rayane. Olá, Estela, boa tarde para todas vocês que estão nos assistindo. Hoje acabei de chegar aqui no Pavilhão do Artesanato para mostrar para vocês uma série de dicas como você pode incorporar no verão com bons acessórios. E a primeira dica vai sobre a parte de materiais. Então invista assim em chapéu, com tramas inclusive das palhas. A gente consegue perceber muito também essas tramas dos dourados, que é o fio dourado que a gente percebe dentro desses acessórios. E ele está presente tanto em brincos, colares, anéis, e vocês conseguem incorporar em uma bela produção para o verão. Vale a pena também brincar com a ideia das pedras naturais que vocês conseguem incorporar também aqui dentro do Pavilhão do Artesanato. É algo que a gente percebe que é algo muito manual, belíssimo, e que você consegue incorporar ainda mais nessa sua produção, trazendo ainda mais personalidade. Outra dica que eu adoro é essa parte dos acessórios marítimos que a gente sempre vê por aqui. Conchas, búzios que você consegue incorporar ainda mais nessa produção mais praiana. Eu adoro e está sempre presente em todo o verão
E além disso, vale também incorporar nas cores vibrantes, é o que a gente mais vê também nessa temporada. Seja em look ou em acessórios, vocês conseguem brincar além das tramas, além da ideia maximalista também, que são aqueles acessórios maiores, brincar com as cores que vale super a pena. Invista aí nos lenços, nas tramas e arrase aí nessa temporada de verão e venha aproveitar aqui no Pavilhão do Artesanato fazendo boas escolhas também. Espero que vocês tenham gostado e espero você também aqui, Estela, fazendo as suas aquisições para um bom look de verão. Com certeza, Rayane, eu vou dar uma olhada nesses artesanatos lindos daí da feirinha da Pajuçara, né? Adoro trabalho artesanal, coisas feitas por artesão e também super valorizo. Obrigada. Gente, ainda falando sobre moda, quem é que nunca comprou uma peça e se arrependeu depois? Ou deixou ela guardada por muito tempo e nunca usou? Acho que todo mundo, né? E para não comprar errado, eu pedi para a consultora de estilo Juliana Falcão mandar algumas dicas para a gente. Oi, Juliana! Oi, Estela, boa tarde. Estou aqui na Tizai e vou mostrar como fazer compras assertivas e versáteis nessa época de liquidação de verão. Selecionei 5 looks para vocês, vou estar mostrando cada um deles e eu começo com essa primeira proposta, onde eu posso usar com salto, com escarpão ou com uma rasteirinha. Eu tenho uma calça que ela tem o tecido de algodão, é uma calça que é bem leve, trouxe a combinação do bege com o azul para mostrar que dá pra gente usar cor e neutro junto. E qual foi a proposta aqui? Trabalhar o laço da blusa, que traz um glamour a mais, que chama a atenção também para a região do rosto, e é um look que eu vou para o dia, para a noite, para uma proposta mais arrumada e para uma proposta mais casual também. Nesse próximo look, Estela trouxe uma proposta extremamente confortável, versátil e que você pode usar qualquer época do ano. Escolhi peças com base mais clara, que é excelente para esses dias de verão, esses dias de calor. Então, a mesma calça do look anterior, eu trago agora com a proposta da camiseta, numa modelagem mais over. Então, é uma peça que eu posso usar também em qualquer momento do meu dia. Posso sair à noite, posso ir para uma festa, posso também usar para uma festa na praia. E qual foi aqui o diferencial? Eu trouxe uma papete metalizada que já traz um pouco mais de sofisticação e eu mostro que eu posso usar a minha calça em qualquer área da vida. Lembra da blusa que eu usei na primeira proposta? Trouxe ela agora com short em lese, que tem o bordado azul com o fundo branco, para mostrar que aquela blusa que a gente acha que é mais arrumada e que só seria cara de trabalho, ela pode ir para as festas de verão, para um barzinho, para um almoço de família e até para usar no final de semana. Escolhi um brinco de pérola para mostrar que dá pra gente usar um acessório maior, mesmo com esse detalhe do laço na blusa, que não atrapalha em nada. Trouxe também a proposta de uma rasteirinha nos pés, no rosa chá, para mostrar que a gente não precisa necessariamente usar o branco, preto ou metal nessa época agora do verão, onde tudo é permitido, e é uma composição que ela é fresca, ela é leve e que eu consigo me sentir bem confortável e extremamente arrumada. E uma dica de ouro para você garimpar certo nessa época de liquidação é apostar em peças versáteis que combinem com o que você já tem no guarda-roupa e principalmente que elas conversem entre si. É isso, Estela. Até a próxima!
Juliana arrasa no bom gosto, né, gente? Eu amei as dicas que ela deu, né, dessa coisa de trocar, né, a parte de cima com a parte de baixo, e ela arrasa nos acessórios também, viu, gente? Vocês viram o brinco que eu tô usando hoje? Olha só, é Juliana Falcão, tudo feito por ela, e ela tem muito bom gosto e sabe de tudo, não só do estilo. E ela e Laís, né, lá da Tizar, me mandaram esse look, inclusive, que eu tô usando hoje, né? É um short saia super bonitinho, ó, que você pode usar com várias coisas, ó. É um short, gente, mini saia, adoro short saia. E essa camisa também, que tá belíssima. Eu vou usar, inclusive, para apresentar o ponto e contraponto com uma calça, é claro. Amei as dicas. Ju e Laís, beijo enorme para vocês, amigas. Vocês arrasam sempre. E agora chegou a hora, gente, de mandar beijos para os nossos telespectadores do Agenda. Beijo para o Denis Tadeu, lá do Trapiche, para o professor Edivaldo e para a Vandete, que estão sempre ligadinhos na gente. Para a Andréia, que é uma das melhores tapioqueiras de Alagoas, viu? Toda vez que eu vou lá no Hotel Best Western, na Pajuçara, eu saio da dieta por causa dela. E a equipe do Agenda vai poder saborear essas delícias da Andréia na próxima quarta-feira, num café da manhã delicioso junto comigo e a Andréia, que é fã do Agenda e vai poder tirar foto com todo mundo. Bacana, né? Beijo também para a Gilzélia da Silva, que é professora do Dinâmico Júnior, para o Leandro, que sempre fala comigo pelo Instagram, para a Clécia Albino, mãe do Thor, para Amanda, que está fazendo aniversário hoje e está completando 12 aninhos. Parabéns, Amanda. Beijo para você, gatinha. Beijo também para o Milton, do Vista Mar, lá da Pajuçara, que está sempre ligadinho na nossa programação, e para todos vocês que nos assistem e que falam comigo pelo meu Instagram, que está aí na tela. Gratidão pela audiência e pelo carinho de cada um de vocês. Muito bom, né? E vamos agora de futebol? Hoje, CRB e CSA se enfrentam pelo Campeonato Alagoano lá no estádio Rei Pelé, às 4 da tarde. E como a Copa do Nordeste já está rolando aqui na telinha do SBT, eu pedi para a nossa dupla do esporte mandar novidades para a gente. Diz aí, Gabriel. Grande abraço, Estela, amigos do Agenda. Vamos falar um pouquinho da Copa do Nordeste. Os times alagoanos entraram em campo e o CSA começou bem. Começou com o pé direito, venceu a equipe do Confiança no Rei Pelé pelo placar de 2-1. Igor Bahia, o mascarado do time azulino, fez os 2 gols e o Azulão conseguiu a sua primeira vitória na Copa do Nordeste. Começa 100%. Igor Bahia já artilheiro da competição. Já o CRB não estreou 100%, mas conseguiu um bom resultado. É verdade, o CRB que dentro de casa empatou em 2-2 com a equipe do Vitória. O Anselmo Ramon fez o seu gol, o Léo Pereira também fez o seu gol e o Galo saiu um pouquinho frustrado. Logicamente todo mundo quer estrear com vitória em uma semana tão importante, semana de clássico. Neste sábado, daqui a pouquinho, viu, Estela? Vai ter no estádio Rei Pelé CRB e CSA, clássico pelo Campeonato Alagoano. Pois é, a pimenta boa foi a Copa do Nordeste, que vai ter também na próxima semana. Grande abraço! Valeu, Júnior de Melo e Gabriel Teixeira, essa dupla que entende tudo de futebol. Valeu! Agora é hora da nossa agenda cultural. Está acontecendo nas quadras de areia da Orla da Pajuçara o Sesc Esporte Verão. Um evento que conta com competições de beach tênis, vôlei de praia, futevôlei, além de um aulão de dança aberto ao público. É hoje, às 5 da tarde. E a programação completa você confere no Instagram do Sesc Alagoas. E no Mercado das Artes 31, no Jaraguá, a partir das 3 da tarde, tem lançamento do livro infantil Frederico, o Burrinho Sabido, da autora Ada Pereira. Já às 6 da tarde, tem o tradicional samba do mercado com Ibonan Rocha e convidados. Mais informações no Instagram Mercado das Artes 31. E hoje o cantor Rodrigo Avelino apresenta o projeto Djavan Todos os Lados, Voz e Violão. A homenagem do cantor Djavan conta com uma releitura dos grandes sucessos do artista alagoano, que conquistou o Brasil e o mundo. É a partir das 8 da noite e os ingressos são pelo Simpla.
Amanhã, os alunos do curso de teatro da Ato Academia de Artes realizam 3 espetáculos: A Bela e a Fera, Beetlejuice e Hairspray. Os musicais prometem divertir e emocionar a criançada. São 2 sessões, às 13h30 da tarde e às 7h30 da noite, no auditório do Centro de Inovações do Jaraguá. Ingressos também pelo Simpla. E a Biblioteca Estadual Graciliano Ramos está com uma programação super especial nesse período de férias. A partir da próxima terça, dia 28, tem atividades para o público infanto-juvenil, como contação de histórias, oficina de desenhos, tarde de jogos e muito mais. Eu fiquei até com vontade. Muito legal, né? As inscrições são pelo link que está na bio do Instagram da Biblioteca e da Secult. Tá certo? E hoje a dica de série do Agenda vem da nossa estagiária, Vitória Nívia. Diz aí, Vitória. Oi, Estela. Oi, você que está acompanhando a Agenda no dia de hoje. Meu nome é Vitória e eu vim dar 2 dicas hoje, uma série e um filme. A série que eu quero indicar se chama Black Mirror. Ela fala muito sobre tecnologia, mas também sobre comportamento humano. E para além do entretenimento, ela é aquela série que você termina o episódio e fica digerindo, pensando, refletindo. Então ela é muito legal. Ela fala bastante sobre tecnologia, né? Ela tá bem no futuro, né? Quando você assiste os episódios, você vê que tá bem no futuro. Mas é algo que você, apesar de perceber que está no futuro, você se sente tipo... tá bom, o ser humano tá chegando aqui nesse ponto. Então ela é muito interessante. E além disso, você pode assistir os episódios separadamente. Eles são independentes, então aquela história acaba ali naquele episódio. Você pode assistir aleatório, pode assistir na ordem, claro, mas cada episódio é uma história independente, então é muito interessante. Agora, o filme que eu quero indicar se chama O Abutre. Ele vai contar a história de um rapaz que está desempregado, ele está procurando ali uma nova forma de renda e ele descobre um esquema que acontece muito nos Estados Unidos. Pessoas, né, compram um equipamento de comunicação, seja câmera, microfone, e fazem imagens, sejam de acidentes, de situações, e vendem para emissoras de TV e começam a ganhar dinheiro de forma independente. Sendo que aí, como já diz o nome, o abutre, esse rapaz vai chegando em situações assim bem pra gente refletir. Então, para quem é da área da comunicação, esse é um filme muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas e aproveitem bastante. Até a próxima. Vitória arrasou nas dicas, adorei e também é cotada para ser futura repórter do Agenda, viu, gente? Que eu vi vídeos dela falando sobre o CRB, CSA, né, no Instagram da TV e adorei. E agora, depois dessa dica, pronto, já está credenciada, junto com Dudinha, as 2 repórteres lindíssimas do Agenda. Vamos agora de música? Ele é cantor, compositor, pianista e autodidata. Tem apenas 20 anos de idade e faz trilhas musicais para cinema como ninguém. Ela tem apenas 19 anos, é atriz, cantora e compositora. Apresento para vocês Kawai e Gabi Rocha, que estão com um projeto juntos de música brasileira. É isso mesmo, gente? É isso. E... Um prazer ter vocês aqui hoje no Agenda. O prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite, inclusive. Então, nosso projeto está aí logo mais sendo estreado. Sim. Né? E a gente contemplando música popular brasileira. Os clássicos da música popular brasileira. E como Tom Jobim, Chico Buarque, Djavan, Roberto Sá. Inclusive, Tom Jobim, a gente viu que hoje, dia 25 de janeiro, seria aniversário de 98 anos do Tom Jobim. Olha só! Então, homenageando aqui também, né? É muito especial isso pra gente. E vocês estudaram juntos, porque vocês têm quase a mesma idade, né? 19 e 20 anos. Como é que houve esse match musical, né? De Kawai e Gabi? Conta pra mim. Então, eu estava estudando lá na Ato, a Academia de Artes, né? Sim. E ele me conheceu lá, me viu cantar e a gente depois entrou em contato, viu que o nosso repertório musical era muito semelhante. E não resistimos a criar esse projeto. Não é fácil, né? 20, 19 anos encontrar gostos tão... que não sejam contemporâneos, né? E assim... A singularidade também, além desse repertório parecido, a gente viu que nos testes de Cantando Junto,
a gente faz esse lance do dueto, divisão de vozes, arranjo, tanto arranjo vocal quanto instrumental que a gente cria, né? Nossas versões das músicas. Então, para esse projeto, a gente vai englobar muito mais a questão da nossa identidade, né? Nossa assinatura nas músicas. Então vamos mostrar, né, para quem está assistindo a Agenda hoje, né, essa dupla, né, esse dueto Kawai e Gabi. Vamos lá? Vamos lá. O que a gente vai trazer agora? Água de Bebê, composição Tom Jobim. Vamos lá. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta, abre todas as portas do coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Muito bom, arrasaram. Obrigada. Agora conta pra mim, vocês fazem uma grande homenagem, né, a artistas, né, grandes nomes aí da música brasileira nesse projeto, é isso mesmo? Isso. A gente está, além desse do repertório, como eu já estava falando antes, do repertório, a gente notou que não é comum ter essas apresentações tanto com esse repertório e a gente notou que o público, a gente pensou, não tem tantas apresentações não por causa da ausência de público, pelo contrário, o público está muito, vamos dizer assim, cadente, ele está carente de música boa, assim. Né? Então a gente também, como a gente também, como somos público também, a gente sentia a mesma coisa. Sim. E qualquer ao vivo que você vê, assim, são músicas muito previsíveis da MPB. O nosso diferencial é que a gente explora músicas que não são tão cantadas. Existem lá, são lindas composições, lindas melodias, mas ninguém toca muito. Porque são músicas denominadas como difíceis. Complexos, exatamente. Isso. E aí o casamento deu certo, esse casamento musical. Exatamente. Né? E como é que chama o projeto? Conta pra gente. Oi? Como é que chama esse projeto? Já tem um nome. Passarinhando por aí. Passarinhando por aqui. Passarinhando, de passarinho. Passarinho. Muito bom. Isso veio pela questão que, quando eu conheci ele, eu falei, algumas pessoas me chamam de passarinho, daí a gente gostou desse termo e a gente ficou, vamos colocar passarinho, para nós isso e para o nosso projeto, né? Algo livre, algo espontâneo que está para nascer e está para voar. Solto aí, né? O passarinho, então são várias possibilidades, né? Estamos passando por aí, cantando por aí. Muito bom. É nesse sentido. Pois é. Então vamos mostrar para quem está nos assistindo aí mais um pouquinho, né, de Gabi e Kawai, por favor. Vamos cantar Futuros Amantes, do Chico Buarque. Perfeito, também. 2 amantes de Chico Buarque. Vamos lá. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio. No fundo de armário, na posta estante, milênios no ar. E quem sabe então
futuro será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desvão. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios, estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber. O amor que eu um dia deixei pra você. Muito bom, arrasando, né? Essa dupla aqui. Você começou, conta pra mim, Kawai. Começou tocando sozinho? Você aprendeu? Você chegou a frequentar a escola pra tocar? Como é? Então, faz Tem muito pais tempo. músicos ou não? Tenho pai, meu pai toca piano. Sim. Mas assim, eu não lembro da época que eu não tocava piano. Então, sim. Eu tinha uns 3 ou 4, acho que era 3 anos, que me deram de presente. Sempre teve piano em casa, sempre teve teclado, meu pai sempre tocou. Sim. Mas eu era influenciado até ali só pelo ouvido, né? Só escutando aquilo. Só escutando. É. E ganhei um tecladinho, que eu gostava de batucar. E eu ganhei um tecladinho, onde eu podia ficar mais reservado e na minha, né? Sim. Então eu comecei a... Dedilhar. Dedilhar. E tinha muito repertório, inclusive eu ouvia muito Chico Buarque quando era pequeno. E a primeira música que eu aprendi sozinho, que era só melodia, né? Quando era mais novo era só melodia. Era Bailarina, de Chico Buarque. Ah, que lindo. Fazia... Aí, e minha mãe, acho que na época, teve uma história, era assim, eu tava com esse tecladinho e ela de costas. Eu ouvi essa melodia, caramba, tem Chico Buarque nas configurações nos plays, porque todo teclado vem ela achou que já todo tava teclado vem pronta. com alguns sonzinhos, né? Aí ela, esse teclado brasileiro ficou nesse negócio. Aí depois que notaram que eu tinha essa facilidade para aprender música. Só de escutar seu pai tocando, você conseguia fazer. Isso. Aí, enfim, daí que meu pai notou, né? Ele me ensinou alguns acordes, algumas músicas, eu fui aperfeiçoando a partir daí. Que bacana. E aí começou a cantar também? Cantar, eu sempre fui afinadinho, sabe? Quando eu era mais novo, eu tive facilidade para cantar e tal. E harmonia em geral, música em geral, tinha essa facilidade e sempre cantei desde pequeno, só não gostava de... Esse bom gosto musical também vem dos pais? Dos meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai. Minha mãe ama samba, então acho que a maior influência de samba foi minha mãe para mim, que ela sempre me trazia as músicas. E meu pai tocava piano, e daí que eu aprendi. Legal. E você, Gabi, também teve esse histórico musical como o Kawai ou não? Tenho grande influência, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Era sempre muito CD. De Tom Jobim, inclusive, minha mãe no ventre escutando. E ela falou, minha filha, eu escutava isso 1000 vezes. Meu pai, que é sambista, toca muito roda de samba e tudo. Tem aqueles livrinhos que a Caixa... o Banco da Caixa, né, distribuía só de música popular, assim. Então, assim, eu não tive muito para onde fugir, eu sempre tive ali muito carregada, né, dessas músicas, escutando e cantando muito, dançando sempre. Então, assim, agora eu só tô explorando até onde eu consigo ir e também minhas influências, tanto para composição também, é muito disso, você está compondo, né? inclusive, né, já tem aí no forninho para sair composições. Aí, ó,
músicas autorais da Gabi, né? Estamos trabalhando no arranjo, na melodia, e tem coisa boa muito pra bom. Sair aí. E já que tem coisa boa... Junto com o show, né? Que a gente consiga lançar essas músicas junto com esse grande show que a gente quer. Ó, eles estão aí preparando esse grande show, para depois do carnaval, não é isso? Exatamente. Porque a dupla começou tem 2 meses, menos de 2 meses. Desses planejamentos... 4 meses, mas o planejamento para o projeto uns 2 meses. Uns 2 meses. O foco então vamos mais de dueto aqui, que a gente quer, claro, curtir música boa, né? Já que estamos com esses 2 talentos, vamos lá. Vamos de Eu Te Amo também, de Chico Buarque. Chico Buarque com o Tom Jobim. Chico Buarque escreveu a letra. Eita, que dupla infalível. Tom Jobim nos Ele sempre vai ser o dono da maior parte do nosso repertório. Maravilha. Minha tatuagem, inclusive, que é um passarinho, tem a partitura do Tom Jobim. Maravilha, então vamos lá, né? O seu nome, Gabriela, não é? Meu nome veio da música Gabriela, inclusive. É muito bom. Então vamos lá, para inspirar quem está nos assistindo. Se já perdemos a noção da hora, se já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Se ao te conhecer, nem pra sonhar fiz tantos desvarios. E como toquei-me em meus navios, me diz pra onde é que ainda posso ir. Se nós nas travessuras das noites eternas já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Como se nos amamos feito 2 pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos, e agora com que cara eu vou sair? Não acho que estás te fazendo de tonta, te dei meus olhos pra tomares conta, agora conta como hei de partir. Muito bom! Conta pra gente, né, a rede social de vocês, para quem está nos assistindo aqui, né, para acompanhar um pouquinho da carreira de vocês, por favor. É muito recente mesmo, não tem basicamente A pessoal mesmo, não tem problema. Pode ser pessoal claro. e do nosso grupo, né? Pessoal. Recente do nosso Vamos grupo. no pessoal primeiro, fala. Mas a minha é _.gabi, Perfeito. _RL. Perfeito. O meu é @kawaipaiva, tudo minúsculo e juntinho. K-A-U-A-I Paiva. Perfeito, está aí na tela, nem precisa se preocupar, Perfeito. que está todo mundo conferindo aí a rede social de vocês. Gente, super obrigada, né, pela participação de vocês aqui no Agenda, trazendo aí, né, esses novos talentos, né, da música brasileira e alagoana. Muito legal. Parabéns, viu? Muito obrigada. Sucesso para vocês. Amém. Muito bom, muito bom. E o programa de hoje está chegando ao fim. Obrigada pela sua audiência em mais um sábado. Hoje à noite a gente tem mais um encontro marcado no Ponto e Contraponto, que está super informativo sobre as síndromes gripais. Mas claro que antes de ir embora, a gente vai curtir mais um pouquinho de Kawai e Gabi Rocha. Te espero no próximo sábado em mais uma Agenda. Bom final de semana para todo mundo. Beijo enorme. Tchau, tchau. Correndo no escuro, fechado no muro, você vai saber de mim, my baby. Cigano, debaixo da